Perigo nas estradas. Caminhoneiros que transportam cargas com peso acima do limite e põem vidas em risco. Excesso de carga, freio não dá conta de... esquenta tudo e o cara perde todo o controle do caminhão e termina tombando, né? Uma empresa autuada mais de 40 vezes por excesso de peso nos caminhões é condenada por danos morais coletivos. O risco de morar ao lado da linha do trem. Em muitos pontos aqui de Cruz Alta, a gente percebe que as casas, as residências das pessoas ficam a menos de 2 metros dos trilhos. Um mutirão tenta resolver o problema de centenas de famílias que moram às margens das linhas férreas no sul do país. Depois dos aplicativos para transporte de passageiros, o app para ônibus. A gente escolhe o destino, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí eu escolho uma data. A tecnologia também provocou polêmica. O que aconteceu? Você vê agora, no Via Legal. Olá, bem-vindo! O Via Legal de hoje é especial, fala sobre transportes. O início de muitas cidades brasileiras se confunde com a história das linhas férreas. É o caso de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Lá, moradores e trens convivem lado a lado há mais de um século. Só que as casas estão sendo construídas cada vez mais perto da linha do trem. Um impasse que foi parar na justiça. A 350 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade vive em meio aos trilhos. A terra onde nasceu Érico Veríssimo, um dos escritores brasileiros mais conhecidos no mundo, é dividida por linhas de trem de carga. Nós tínhamos uma cidade já estabelecida, que foi capital provisória dos Farrapos, e foi nesse momento que chega a linha de trem que ligava Santa Maria e Tararé, São Paulo. Então essa linha se estabelece em 1894 para 5, e a partir daí, então, ela entra dentro da cidade praticamente, porque a cidade ela já existia há muitos anos nesse território, né? Cruz Alta tem 2 linhas férreas por onde passam trens diariamente, transportando grãos e combustíveis. Essa construção tem mais de um século. Foram previstas 2 faixas de domínio, uma para cada lado, com 15 metros de distância dos trilhos. Mas com o passar dos anos, a cidade foi crescendo e muitas construções não respeitaram esse limite. Aqui o senhor está a quantos metros aqui da mata? Aqui tem 8 metros. E nunca teve problema? Nunca tive problema. Seu Adelar tem uma peixaria bem perto da antiga estação de trem. Quando eu fui fazer os papéis, eles me deram tudo sem problema nenhum. Tudo legalizado. Centenas de famílias estão em situação semelhante à do seu Adelar, mas tem gente que mora ainda mais perto dos trilhos. Em muitos pontos aqui de Cruz Alta, a gente percebe que as casas, as residências das pessoas ficam a menos de 2 metros dos trilhos, de uma das linhas do trem. Como é o caso aqui do seu Elton, né, seu Elton? O senhor mora aqui há quantos anos? Mais de 60 anos. Sempre foi assim? Não é perigoso? Não, sempre foi assim. Desde que eu cheguei, moramos numa casa aqui, nada, depois mudamos para essa outra. E até aconteceu alguns acidentes com animais, que sempre ando solto na beira-trilho, acontece, né? Um risco que levou os vizinhos do trem à Justiça Federal. A concessionária da linha férrea entrou com processo para retirar os moradores das chamadas faixas de domínio. Dona Sueli foi uma das primeiras a receber a intimação da Justiça. Foi um choque, fiquei meio perdida, porque né, eu até não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Mas aí logo já veio o comentário que não, que era uns quantos vizinhos e todos os moradores beira-linha, né? Sérgio é cadeirante e tem um problema ainda mais grave. A rua onde ele mora, que fica ao lado de uma das linhas do trem, terá de ser fechada.
ele e toda a vizinhança não terão como entrar em suas casas. Só a rua que tem, a única saída é essa aqui. Não tem de roda, vai passar por cima. E se fechar, daí complica tudo, né? Não tem como. A empresa concessionária foi procurada, mas não quis gravar entrevista. Em nota, a Rumo informou que pediu reintegração de posse por conta de uma obrigação legal e contratual de preservar a faixa, que é de domínio da União. Em meados de janeiro, uma locomotiva tombou e alguns vagões me parece que tombaram também. Isso à beira de um pequeno precipício, assim, tinha algumas casas embaixo. Ela não chegou a cair, mas ela foi guinchada posteriormente, então isso levou perigo. Só na região de Cruz Alta são mais de 120 ações de reintegração de posse, parte delas com determinação de retirada. Mas 2 fatos fizeram com que esse juiz federal suspendesse os processos. Eu suspendi porque a gente teve uma notícia acerca da dimensão da faixa de domínio, que não seria apenas 15 metros, né? Temos em alguns locais com valor inferior ali, que foi noticiado pelo DENIT, né? E também que atualmente tem um processo administrativo lá na AGU, em Brasília, né? E que estão tentando chegar a uma solução consensual, um acordo, né? São tantos casos que o sistema de conciliação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região realizou audiência pública na cidade. Algumas sugestões foram apresentadas para tentar resolver um impasse. Foi uma articulação do sistema de conciliação com todos os agentes públicos e privados envolvidos, numa demonstração que o judiciário vai ao encontro da comunidade. É um tema que transcende o processo, é um tema que envolve várias questões habitacionais, de segurança, de ruído, de saúde pública, e nós fomos ouvir a comunidade e os representantes públicos. Esse problema chegou ao Sisticom e nós verificamos então que esse era o momento de atuar, porque realmente o conflito se mostrou coletivo e o Sisticom então poderia contribuir aí na tentativa de uma solução consensual, avaliando as variáveis possíveis para solucionar o conflito. Deveria ser adotado em Cruz Alta, face à complexidade do assunto, a mesma solução que o governo federal encontrou na cidade de Araraquara, São Paulo. O DENIT desapropriou uma área e fez o contorno de Araraquara. Por quê? Porque os trens, lá, a exemplo de Cruz Alta, passavam por dentro da cidade. A realidade de Cruz Alta é a mesma de várias cidades brasileiras. Só aqui na região sul são quase 2.400 processos. O caminho para uma conciliação está lançado. Isso foi uma grande conquista. Primeiro, em ter uma possibilidade real de uma solução global e, segundo, de demonstrar que o judiciário tem sensibilidade social para ouvir todos os representantes da sociedade. Como é que vão tirar, onde é que vão botar essa gente, não é? E como é que vão indenizar tudo, não é? Para sair daqui tem que indenizarem bem a minha casa para mim poder comprar outro lugar, não é? Ultimamente eu procuro viver o hoje, o amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que viver o hoje. No Nordeste, centenas de quilômetros de uma antiga linha férrea estão sem uso há quase 2 décadas. Com o abandono, os moradores construíram casas ao longo da ferrovia no interior de Pernambuco. Na capital, Recife, até pontos turísticos estão perto dos trilhos. Há alguns anos, a empresa responsável pela antiga Transnordestina vem tentando desocupar a área com ações de reintegração de posse, sem sucesso. Bem no coração do Recife Antigo, ponto turístico mais frequentado da cidade, passa um trecho da velha ferrovia Transnordestina. Durante décadas, trens de carga transportavam diversos produtos que partiam e chegavam ao porto da cidade. Boa parte dos trilhos permanece intacta, mas tudo ao redor mudou desde a desestatização da linha férrea em 1997. Os armazéns foram restaurados e o lugar por onde passavam os trens virou estacionamento de veículos. Além disso, o trecho cruza toda a Praça do Marco Zero do Recife. Essa turista tinha acabado de conhecer o lugar. Estou gostando, bem lindo aqui.
A atual empresa responsável pela antiga linha férrea em Pernambuco é a Ferrovia Transnordestina Logística. Desde que assumiu a concessão da malha, a empresa entrou com inúmeros processos de reintegração de posse na Justiça Federal em caráter de urgência. A intenção é desobstruir a linha e retirar tudo o que estiver dentro do limite de 15 metros de cada lado da margem dela. Isso porque a antiga malha ferroviária do Nordeste servirá como via complementar ao eixo principal da nova Transnordestina. A proposta é ligar o Porto do Pecém, no Ceará, ao de Suape, em Pernambuco, para facilitar o escoamento da produção agrícola. Mas as obras do traçado novo, que tem 1.753 quilômetros, até agora não tem data para terminar. A construção está parada desde 2018, por ordem do Tribunal de Contas da União. A primeira concepção da Ferrovia Transnordestina, eu acredito que ela fazia muito mais efeito para o desenvolvimento do Nordeste do que a atual concepção. A área que a empresa quer de volta no Recife Antigo inclui os armazéns restaurados, que hoje abrigam um teatro, museus e restaurantes. A gente tem que ter perspectiva de futuro, da economicidade que isso pode trazer com o benefício da ferrovia ou a relevância do turismo. Mas os pedidos de reintegração de posse não se limitam ao Recife Antigo. Do Porto do Recife, em Pernambuco, à cidade de Arapiraca, em Alagoas, a malha ferroviária desativada tem 350 quilômetros. Em toda a extensão dela é fácil encontrar obstáculos na linha do trem, como casas, cobertura de asfalto e falta de trilhos. No município de Escada, interior de Pernambuco, vários moradores estão apreensivos. Eles foram informados pela Ferrovia Transnordestina Logística que a empresa pediu a reintegração de posse da área. No local foram construídas casas bem próximas à linha do trem, ou mesmo em cima dela. A de Everton fica bem ao lado dos trilhos. Infelizmente foi uma necessidade. Não tinha para onde ir, ou era isso, era para debaixo da ponte. Nessa ponte de ferro, hoje só passam pedestres, pessoas com bicicletas e motociclistas. O último trem que circulou por aqui faz quase 20 anos. Com o passar dos anos e sem movimento, aos poucos a população foi ocupando a linha férrea, sinônimo de progresso no passado. O pessoal não tem para onde ir, aí tem que morar em cima da linha mesmo. A Justiça Federal julgou as ações de reintegração de posse da Ferrovia Transnordestina Logística e, nos dois casos, tanto em Escada quanto no Recife Antigo, os pedidos da empresa foram negados provisoriamente. Os desembargadores federais entenderam que, enquanto a empresa não tiver um projeto de início imediato para a reativação da ferrovia, não há caráter de urgência na desocupação da linha férrea, pois, se não há tráfego de trens, não há risco à segurança dos moradores. Em nota, a Ferrovia Transnordestina Logística informou que tem o dever de adotar medidas para evitar a ocupação ilegal da faixa de domínio que pertence à União. E quanto à área do Recife Antigo, disse que está buscando a melhor solução com o governo de Pernambuco e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Já sobre um projeto de reativação da antiga ferrovia, a empresa não se pronunciou a respeito. Enquanto não tiver o projeto, a gente fica mais em paz, né? No próximo bloco, das ferrovias para a tecnologia, aplicativo de ônibus ganha direito de continuar operando, mas com restrições. O Via Legal volta já.